gente! Bem-vindos de volta ao Amsterdebs. No vídeo de hoje a gente vai falar como foi trazer o Leleu aqui para Amsterdã. Viagem internacional de pet é uma coisa que muita gente tem dúvida, a gente também teve muita dúvida. E a gente vai compartilhar a nossa experiência, como foi trazer ele de São Paulo para cá pela KLM. Então se liga no vídeo de hoje. Hoje a gente está no Rembrandt Park, é um parque que fica bem perto aqui da nossa casa em Amsterdã e a gente adora trazer o Leleu aqui porque a gente pode brincar muito com ele pode ficar livre aqui nessa área. É um parque muito lindo e ele é bem grande, né? A gente fica mais na parte que é perto da nossa casa, mas ele é um parque enorme e a gente vai mostrar um pouco pra vocês como ele é. Ai meu Deus, um correzinho! Bom, então eu vou falar um pouco sobre o processo que a gente fez para trazer o Leleu para cá. De geral, o processo ele vai ser o mesmo para qualquer viagem internacional de pet. E aí no final eu vou explicar um pouco sobre a nossa experiência específica com a KLM, que foi a companhia aérea que a gente pegou para trazer o Leleu para Amsterdã quando a gente veio para cá. Bom, então os pontos eles vão ser basicamente os mesmos. Eu vou falar um pouco para vocês como é que foi. A primeira coisa que você tem que providenciar é a microchipagem do seu pet. A microchipagem é uma identificação interna que tem no pet. No nosso caso, o Leleu ele já veio do lugar que a gente pegou com a microchipagem já tudo certinho. Então, quando a gente pegou ele já tinha tudo certo. Então, esse passo pra gente já tava ok. Mas é o primeiro ponto que você precisa providenciar para viagem internacional. A segunda coisa é a vacina da raiva. O cachorro ele precisa estar com a vacina da raiva em dia. A gente dá a vacina da raiva pro Leleu anualmente. E no nosso caso, a vacina estava vencendo em agosto. E a gente aproveitou, né, a viagem que ia ter para adiantar a vacina dele da anual da raiva. A gente deu a vacina e aí precisa ir pro terceiro passo. O terceiro passo, você precisa fazer uma sorologia contra anticorpos da raiva para ver se a vacina ela realmente deu certo. Então, um exame laboratorial que se faz para ver se o pet ele conseguiu atingir a quantidade mínima de anticorpos contra a raiva. Essa testagem ela precisa ser feita em alguns locais específicos, não é um teste qualquer que você pode fazer em qualquer laboratório veterinário. Precisa ser um lugar específico porque eles dão um laudo, né, no lugar específico exatamente do jeito que tem que ser para a viagem internacional. Então, não pode ser em qualquer lugar. Veja com seus veterinários o lugar específico que pode fazer essa testagem para dar o laudo específico para a viagem internacional. E aí, depois desse exame, você precisa fazer uma quarentena com o seu pet. Precisa esperar 90 dias, 3 meses, para poder fazer a viagem internacional depois do resultado dessa sorologia. E aí, a gente teve que esperar esses 90 dias para começar de fato a documentação. Então a gente foi para o quarto ponto depois desses 90 dias, que é a documentação internacional de pet, que se chama CVI. O que é CVI? O que é CVI? Certificado Veterinário Internacional. O que é? Certificado Veterinário Internacional. Então pronto. Então o certificado veterinário internacional ele começa depois desses processos pré, que são bem demorados por causa dessa quarentena de 90 dias, e aí que de fato começa a emissão desse certificado, que é basicamente você reunir toda a documentação do seu pet, que é cartão de vacina, os dados da microchipagem, o laudo do exame que ele fez, tudo certinho, toda a identificação dele, todas as informações necessárias. Você vai preenchendo lá um formulário no Ministério da Agricultura e no final, se tiver tudo certinho, eles emitem o CVI para você poder viajar com o seu pet. No nosso caso, o que a gente fez? A gente falou com a veterinária do Leleu, ela tinha um serviço de consultoria para emissão de CVI, então ela fez tudo isso pra gente. Então ela reuniu toda a documentação, a gente mandou tudo para ela que fez lá o preenchimento no site do Ministério, porque ela já sabe exatamente o que tem que preencher, os dados que precisam, da forma que precisa, porque assim, é um processo bem burocrático. Se tiver qualquer coisa errada, eles barram. E aí não emitem o CVI. Então, é uma coisa que eu aconselho a fazer é procurar um veterinário, caso o seu não faça esse serviço, um veterinário que faça esse serviço de emissão de CVI, porque é um processo bem complexozinho, assim, burocrático. Precisa ter muita atenção. Se der qualquer coisinha errada, o seu pet não recebe o CVI, não embarca com você. Isso aí pode dar uma dor de cabeça muito grande. Então, acho que um serviço de consultoria de um veterinário que já tem experiência com isso, vale a pena.
passo que você precisa fazer é ir num posto do Ministério da Agricultura para a emissão da chancela, que é basicamente um carimbo lá dizendo que a documentação está toda certa. A gente aconselha que você faça isso pelo menos uns 5, 3 dias antes da sua viagem para dar tudo certo. E é isso. A chancela tem algo. Você paga na hora? Não paga nada, não, né? Com relação a valores, né? Que muita gente gosta de saber. Todo o serviço de consultoria que a gente pegou com a veterinária, ela já incluiu tudo, assim, o que era tudo. Não, mentira, não. E com relação a valores, que muita gente pode ter dúvida com relação a valores para poder se programar, né? A gente gastou com a vacina da raiva, que foi mais ou menos uns R$90. Depois a gente gastou também com a sorologia, o exame de sorologia, que foi uns R$1.000. E também com o processo de consultoria da veterinária do Leleu, que foi por volta de R$1.500. Então, um gasto que a gente não teve, porque já estava ok, é o de microchipagem. Então, eu não sei falar para vocês quanto é que custa esse serviço aí no Brasil. Então, basicamente, o valor que a gente gastou foi esse aqui no total para a viagem internacional do Leleu. E legal também que o Leleu agora aqui na Europa tem um passaporte europeu. Muito chique esse cachorro, né, gente? Assim que a gente chegou aqui, a gente foi ver como é que era essa questão do pet aqui na Holanda, né? A gente fez alguns processos que o Tony vai explicar agora, porque eu não participei disso. A gente faz um registro de criadores de animais, com fins não comerciais. Então, para dizer que a gente tem um pet, um animal de estimação, a gente registra o nosso endereço. Inclusive, chegou agora uma carta lá para a gente pagar isso, é 19 euros. E depois a gente vai num veterinário só para ele fazer a emissão do Pet Passport. E aí você paga mais o valor do Pet Passport pro veterinário, por uns 30 euros. E aí isso agora, por exemplo, o cartão de vacinação do Leleu agora é o próprio passaporte. Então a gente pode viajar com ele aqui pela Europa usando só o passaporte, sem precisar de outros documentos. Pois é, minha gente, o Leleu tá muito chique. E aí, com relação à nossa experiência com a KLM. A KLM é uma empresa, uma companhia aérea que faz voo direto de São Paulo a Amsterdã, então a gente optou por ela. O voo, ele durou mais ou menos 12 horas, e com o desembarque deve ter dado umas 14, 15 horas. Então esse foi o tempo que o Leleu ficou na caixinha. Na KLM, o peso máximo para o pet ir com você na cabine é de 8 quilos. O Leleu, ele pesa 9 quilos e com a caixinha daria 10. Então, a gente teve que, infelizmente, despachar ele como carga viva. Mas a KLM foi uma companhia aérea que, assim, eu super indico. Caso o seu destino possa ser pela KLM, eu achei muito legal. E eles têm uma organização muito, muito, muito boa com relação a esse tipo de carga, né? Com esse tipo de viagem. No dia da viagem, eles fazem um checklist lá que tem no site deles. Então, uma dica que a gente dá é: vai no site da empresa da companhia aérea que você for viajar, para você ver lá as especificações que tem deles, para você se programar direitinho. No nosso caso, a gente fez isso. Por exemplo, a gente tinha comprado uma caixinha para transporte do Leleu, parecia boa, né? Tinha lá as dimensões, o tamanho das dimensões certinho que eles diziam, mas a gente esqueceu de olhar um detalhe. Então, quando a gente foi lá no site da KLM, eles falavam que a caixinha ela precisava ter parafusos de metal, e a que a gente tinha comprado não tinha. Então já ia ser um problema que eles podiam embaçar, e no dia da viagem o Leleu podia não embarcar com a gente por causa disso. Então vai no site da companhia aérea, vê as especificações, vê qual é o tamanho da caixinha que eles permitem, todas as especificações que precisa, o tamanho e o peso do pet. Enfim, vai no site da companhia e vê essas especificações. E a KLM é muito segura com relação ao transporte de animais, então pra mim foi muito tranquilo com relação a isso. Eu confesso que no começo, a ideia de despachar ele, eu fiquei muito nervosa, com medo de dar algum problema, mas a KLM me deixou realmente bastante segura no dia do embarque. Eles fazem um checklist lá pra ver se tá tudo certo com o pet, com uma caixinha. Fazem um checklist, assim, realmente muito completo. Outra coisa interessante da KLM também, não sei nas outras companhias, mas quando o Leleu foi embarcar, eles tiraram tudo que tinha nele, então coleira, roupinha, qualquer coisa que pudesse, de alguma forma, durante o voo, prender ou, assim, machucar o pet. Eles tiraram também uma forma de manter o pet seguro durante o voo. Com relação à empresa, à companhia aérea que você for viajar, não esquece de dar uma olhada lá no site para ver todas as especificações que eles precisam e tá tudo certo com o seu pet no dia do embarque. Bom, então eu vou mostrar para vocês as documentações que a gente fez aqui com o Leleu. O documento do laudo da sorologia é esse aqui. É um documento bem completo, né? Ele é todo desse estilo aqui, tem uma marca d'água, enfim, tem as coisas em inglês.
Então, é um documento realmente muito específico, não dá para ser em qualquer laboratório, tem que ser o laboratório que emite esse laudo. E no nosso caso foi lá na USP que eles fizeram, tem poucos lugares que fazem esse tipo de exame. E, enfim, ele foi bem carinho, mas era preciso, então fizemos. O outro documento que eu falei para vocês é que depois de todo aquele processo tem a emissão do CVI. O CVI basicamente é esse documento aqui, que fala várias informações. É um documento bem extenso, e aí a nossa veterinária anexou junto com ele a microchipagem, cartão de vacina, falando todas as vacinas que ele já tomou, não sei o que, tudo bom. Anexou também uma cópia do laudo da sorologia e blá blá blá. E aí, depois de tudo isso, né, como eu falei também, a gente precisa da chancela, que é basicamente esse carimbo aqui do Ministério da Agricultura. E aí também tem a assinatura e o carimbo de um veterinário do Ministério em todas as páginas desse documento para ver que tá tudo certinho, que tá tudo conferido pelo Ministério. Esse é que eu quero carinho. E aí no dia da viagem a gente fez um checklist que eu falei para vocês também. Você vai ficar aqui. A gente viu esse checklist e foi fazendo antes da viagem se estava tudo certo mesmo. E aí esse checklist fica na caixinha que o pet é transportado para dizer que tá tudo certo com ele. Também tem esse documento aqui que eles colocam na caixinha do pet na hora do embarque. Qual voo que ele tá, qual a data do voo e bababá. Então todas as informações também estão aqui. E aí essa documentação basicamente que a gente usou para embarcar do Leleu pela KLM. E aqui em Amsterdã, né, a gente já fez toda a documentação dele também. Como o Tarone falou no começo do vídeo, a gente já pagou o imposto dele aqui, tá tudo certinho, já fez o cadastro dele e tudo mais. E fizemos a emissão do passaporte europeu do Leleu, que é essa coisa chique aqui. Então aqui agora a documentação que a gente usa basicamente é essa. Aqui tem todas as nossas informações, do caso do Tyrone, e as informações do Leleu, e as informações de vacinação. Então, toda vez que a gente vai viajar com ele, a gente gosta muito de viajar e quando dá a gente leva ele. A gente leva essa documentação agora, só leva esse passaportezinho, que tem todas as informações e as coisas de vacina. Então, é muito prático, né? E é importante, caso você esteja vindo para a União Europeia, emitir esse documento também, porque facilita muito a vida. E, enfim, precisa fazer, porque agora que a gente mora aqui, precisava fazer essa documentação. Então, é isso. Bom, e aí, com relação ao nosso desembarque aqui, né, em Amsterdã, é importante falar também. Quando a gente pousou, depois que a gente pousou, a gente foi atrás do guichê da KLM para eles mostrarem onde é que ficava o despacho de cargas especiais. Então, a gente foi até, eles indicaram onde era, a gente foi até lá. É uma sala específica que tem acesso controlado, tudo certinho. E aí, depois disso, a gente esperou uma pessoa sair com o Leleu de lá de dentro e para entregarem pra gente. Aí depois nós pegamos as nossas malas, né, que não eram poucas, afinal era a nossa mudança de vida, e a gente foi até uma sessão de bens a declarar para mostrar a documentação desse rapaz. Era o CVI, que tava tudo certinho, tudo organizado. Mostramos pro pessoal daqui e aí eles liberaram a nossa saída, né, da parte de desembarque e a entrada no novo país para começar essa vida nova. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação à viagem internacional de pet, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder vocês, se a gente souber, lógico. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar aí que a gente vai tentando resolver com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Já deixa seu like aqui se você gostou do vídeo. Se você gostou daqui do Rembrandt Park, que a gente estava agora. Então já se inscreve aqui no canal também, que a gente fala muito sobre a nossa vida aqui em Amsterdã. Mostra muito esse rapazinho lindo. E como é a nossa vida por aqui, nossa rotina e também muitas viagens que a gente faz e adora fazer por aqui. Então não percam o vídeo da próxima semana, já se inscreve, já deixa o like. É isso, beijos, até o próximo vídeo.